Israel. Israel, o povo da antiga aliança, é esta vinha plantada pelo Senhor, escolhida entre todas as suas plantações. Entre todos os povos da terra, Deus escolheu um povo particular. E com esse povo Ele fez uma aliança. Ele mandou primeiramente os seus profetas, que aqui são chamados dos empregados, para que eles viessem e dessem e recebesse a parte do Senhor. Dá a Deus o que é de Deus, como dá a César o que é de César. O que é que Deus deseja dessa vinha? O que Deus desejava de Israel era a correspondência, porque amor com amor se paga. Quando a gente ama muito uma pessoa e ela se torna uma pessoa ingrata e desleal, uma pessoa que não merece esse amor, como dói a dor da ingratidão, não é? E foi essa dor que Deus muitas vezes recebeu. Ele mandava os profetas, uns ele mandava com muita humildade, com simplicidade, outros eles mandavam com uma palavra mais dura, mais forte, mas todos eles receberam violência, não é? Desrespeito e muitos até a morte, a própria morte, porque eles não estavam rejeitando apenas os profetas de Deus, eles estavam desrespeitando e esquecendo-se do próprio Deus. E quando a gente não quer obedecer a Deus, as pessoas que nos falam de Deus a gente rejeita. É tão interessante. Quando a gente não quer ouvir muito a Deus, a gente começa, eu percebo, as pessoas não querem ouvir a homilia, não querem ouvir, principalmente quando sabe que aquele evangelho vai tocar ali na ferida, ou quando aquele sacerdote fala algumas coisas, aquela pessoa ela sai, ela não participa, ela não escuta, ou se não sai, ela não quer ouvir, porque no fundo ela quer a vontade dela, e às vezes a vontade dela, ela sabe que não vai bater com a vontade de Deus, então começa a rejeitar, se afastar, e isso se torna fato naquelas pessoas que nos sinalizam qual seja a vontade de Deus. Então a gente começa a rejeitar, começa a não se confessar mais com aquele sacerdote que já nos conhece, que a gente já não consegue mais enganar, não aceita mais aquela formação, aquela direção espiritual. A gente começa às vezes até a ver os pecados dele ou de alguém da igreja para justificar os nossos pecados. A gente começa a ver que o coração da gente rejeita os profetas de Deus. Foi assim com Israel. E Deus teve toda a misericórdia e toda a paciência. Por fim, Ele mandou o próprio Filho. Quem é o Filho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando, ao meu Filho eles vão respeitar. Quando perceberam que era o Filho de Deus, eles trataram de uma forma pior que tinham tratado todos os profetas. Várias vezes tentaram confrontar, desmoralizar Jesus de todas as maneiras. Estamos vendo o Evangelho de São Marcos, tanto no domingo, que é o ano B, não é? Como vimos ontem, como também durante a semana, nesse tempo, já estamos chegando quase ao final do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos justamente porque viveu tudo isso bem de perto. E o Evangelho dele é o Evangelho de São Pedro, que Pedro pregava em Roma. E Pedro foi aquele discípulo judeu que viu todo o seu povo rejeitando Jesus, como tinha rejeitado todos os profetas. Então, é muito forte, você vai ver muitos embates, a questão do sábado, da circuncisão, da ressurreição. Eles sempre querendo pegar Jesus em alguma palavra, em alguma atitude, questionando Jesus.
Jesus chegou tantas vezes a dizer: olha, se vocês não acreditam em mim, acreditem apenas nas obras. Será que um pecador pode fazer essas obras? As obras que eu faço dão testemunho de mim. Quer dizer, eles tinham tudo para aceitar Jesus. E a gente pode se perguntar diante desse exemplo do povo judeu: será que nós, por exemplo, da comunidade, ou nós que estamos tendo tanta graça de recebermos o batismo do Espírito Santo, nesses últimos 40 anos, Deus tem formado um povo, Deus tem derramado o seu Espírito Santo como nos inícios? Quanto encontro, quanto profeta Deus mandou, quanta formação nós estamos tendo, quanto encontro, quanta bênção, quanto milagre. Tem tribulações, tem dificuldades, mas tem muita bênção. Se eu e você formos o mínimo sério possível, a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver que nossa vida é um milagre, que Deus tem agido poderosamente, que Deus tem tido muita misericórdia de nós, que Deus tem falado muito conosco. Mas se a gente não tiver cuidado, pode acontecer justamente o que aconteceu com Israel. Só um pequeno resto permanece fiel. Tantos que experimentaram os milagres de Jesus, tantos que viram suas obras maravilhosas, tantos até que experimentaram o batismo do Espírito Santo, uma escolha, uma vocação, como Judas, se perderam. E os tempos são esses, meus irmãos. Os tempos são de decisão. São de decisão. Frei, o que fazer agora que nós somos a igreja, somos essa nova vinha que Jesus plantou e regou com o seu próprio sangue, que Jesus é a videira verdadeira agora e nós somos os seus ramos, pelo batismo somos enxertados nele para darmos frutos de vida, somos alimentados, o adubo que recebemos é a Eucaristia, é a sua palavra, somos cuidados pela Mãe de Deus, pelos anjos e santos do céu, por tantos exemplos de santos que temos. O que fazer, Frei? O que fazer para viver a graça de Deus, para não se perder? É a primeira leitura de hoje. Diz São Pedro, o Papa: caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. É o que nós mais precisamos, a graça de Deus e a paz para perseverarmos nessa graça. Ele diz: por tudo isso nos foram dadas preciosas promessas, as maiores que há, a fim que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência, ou seja, dos maus desejos desse mundo. Por isso, aqui está o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer para não cair no pecado da maioria de Israel, da primeira videira, da primeira vinha que foi um fracasso, não é? Como fazer para ser agora uma vide nova, um ramo novo em Jesus Cristo? Dedicai primeiro todo esforço, ou seja, é preciso você querer e lutar por isso. Dedicai todo esforço em juntar à vossa fé a virtude. Aqui a pedagogia de Deus. O que fazer? Primeira coisa, começa tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Acreditar naquilo que Deus promete, nessas preciosas promessas, mesmo sem vê-las. Acreditar que existe um céu. Acreditar que Ele morreu por mim. Acreditar que eu não preciso mais ser escravo do pecado, que agora eu preciso viver uma vida de fé, uma vida de uma pessoa crente e fiel ao Senhor, dedicada a Deus.
Então, mas juntar a fé, porque só a fé sem obras, ela é morta. Ah, eu tenho uma fé muito grande. Mostra-me a tua fé, diz São Tiago, pelas obras. A fé sem obras é morta. Então, junte a fé à virtude. O que é a virtude? A virtude, primeiro e mais importante, é a humildade, depois a obediência e depois a virtude da fidelidade. Então, juntar a fé à virtude, uma fé virtuosa. Se eu acredito, eu tenho que me esforçar para que as minhas obras correspondam à minha fé. Eu tenho que ser uma pessoa virtuosa. Por exemplo, uma virtude tão importante para nós nesse tempo é a obediência. Eu fiz uma promessa a Deus, eu sou um consagrado na comunidade. Como é que eu escolho? Não, hoje eu não quero ir. Não, hoje eu não estou afim. Não, eu não vou. Como é que eu fiz um compromisso e agora eu que me mando em mim? Eu que digo o que eu quero, o que eu não quero? Que compromisso é esse? Que voto é esse de obediência? Igual a pessoa se casa e diz, não, mas eu quero continuar levando minha vida de solteiro. Meus amigos estão acima de tudo. Me perdoe, quando você era solteiro, você podia dispor do seu tempo, mas agora você é uma pessoa casada, acima dos seus amigos, acima da sua vontade, está a vontade de Deus e depois a vontade do seu lado, sua esposa, seus filhos. Você é um homem casado. É igual a mulher, se casa, mas não quer sair de dentro da casa da mãe. Ela cuida mais da mãe do que do esposo. Está certo uma coisa dessa? Por isso o homem e a mulher deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, ao seu marido, à sua mulher. Sua primeira obrigação, claro, você tem que cuidar e deve cuidar da sua mãe, somente se é idosa. Mas você tem que ter a responsabilidade na sua casa, a virtude, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Aí tem gente que diz, não, mas Madre Teresa de Calcutá desobedeceu. Nunca. Se ela tivesse obedecido, ela não seria santa. Mostre onde foi que ela desobedeceu. Teve dificuldade com a congregação dela, mas a irmã dizia, vá para ali, e ela ia. E só começou a congregação quando o sacerdote que Roma mandou disse, é uma obra de Deus. E o bispo deu autorização e ela tudo fazia em obediência ao bispo. Que história é essa? Eu vou desobedecer porque Madre Teresa mostra um santo desobediente. No inferno tem todo tipo de pecador. E tem todo tipo de virtude também. A única virtude que falta no inferno é obediência. Porque a obediência é própria dos humildes. Só uma pessoa obediente se salvará. Jesus, como é que ele nos salvou? Pela sua obediência até a morte de cruz. Por que Jesus nos salvou? Porque o Pai colocou ali, se ele queria beber aquele cálice ou não, ele podia muito bem, mas ele sacrificou, mesmo com medo, mesmo suando sangue, ele disse, Pai, se é possível, afaste, mas se não for possível, não faça a minha, mas a tua vontade. Isto é a salvação. A salvação começa pela virtude da obediência. Por isso, se a gente não quer obedecer, se a gente não quer viver uma vida de virtude, é melhor que a gente siga o nosso caminho. Por que você quer permanecer na comunidade quando você não obedece? Por que você quer permanecer nesse casamento se você não quer viver casado? Ou quer viver apenas como lhe convém? Ou da maneira que você quer? Não, eu quero que você me aceite como eu sou. E eu sou assim, assado, assim. Não é você que cria o casamento. Você, ao casar, você abre mão de um bocado de coisa. Queria tanto se casar. Pois é.
É um compromisso, você fez uma aliança, você jurou. Eu serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, todos os dias. Foi um juramento, foi uma aliança. Se você não está fazendo isso, você está quebrando essa aliança, você está sendo infiel. Isto é adultério. O adultério não é só ir atrás de outra pessoa, é trair aquela mesma pessoa, porque é trair o próprio Deus. Por isso que muitas vezes o pecado, principalmente o pecado da idolatria, é chamado de adultério na palavra de Deus. Virtude. A fé tem que ser provada pela virtude, da humildade, da paciência, da obediência, essa virtude que nos custa, não aquela virtude que todo mundo admira na gente, que às vezes até pode ser motivo da gente ser vaidoso. Olha como fulano é mansinho. É mansinho, mas pise no calo dele e dela. Diga uma coisa que ela e ele não quer ouvir, para ver a mansidão, para ver a humildade. Essa mansidão natural, essa bondade. Eu gosto de ajudar todo mundo, eu sou uma pessoa tão humilde. Nunca foi. Sabe quando é que a gente é humilde? Quando a gente é humilhado, quando a gente é chamado a atenção em público. Tem gente que quiser matar, chama a atenção em público. É porque, me perdoe, você ainda não é humilde, nem eu, nem você. Porque é quando a gente é humilhado que a gente se torna humilde. Por isso que é tão difícil a humildade, mas é a virtude dos santos. E essa virtude nós devemos fazê-la com que ela se une a outra coisa, diz São Pedro, ao conhecimento. Quando eu começo uma caminhada de fé, eu tenho que começar a lutar para ser uma pessoa virtuosa, para ser uma pessoa obediente, uma pessoa mais simples, uma pessoa verdadeira, fiel, uma pessoa amorosa. Tudo isso custa muito, mas se eu procurar uma formação, o conhecimento aqui é a ciência, é a formação. Como é bonito ver uma pessoa quando ela está com sede de Deus, ela lê bons livros, não é? Ela vê bons filmes, tudo que pode fazer com que ela cresça no conhecimento de Jesus, ela faz. Ou da igreja, a pessoa se encanta com tudo, começa a se tornar uma novidade. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: Frei, eu não sabia que a igreja católica tinha tanta coisa bonita, tanta história de santo, tanta coisa extraordinária. Não é? É uma pena que muito poucos querem conhecer, querem se formar. Sabe por quê, gente? O conhecimento leva à intimidade. É uma das maiores verdades, é aquilo: ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso que a gente tem que conhecer nossa igreja, conhecer o catecismo, aprofundar na doutrina, procurar o porquê, no que é que você acredita. Veja o credo. Quando você diz, você sabe o que significa creu na ressurreição da carne? Você toda vez está dizendo isso, que crê na ressurreição da carne. Você sabe o que você está dizendo? Aí uma pessoa diz: eu creio na ressurreição da carne, na hora do credo, ela professa isso, mas ela diz: eu sou reencarnacionista, eu acho que existe a reencarnação. É uma coisa completamente contrária. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem conhecimento. É um cego deixando-se guiar por outros cegos. E como é triste isso na igreja. As pessoas não têm uma fé segura. Às vezes você vê até sacerdotes ensinando coisas erradas. Você faltou à missa no domingo, você pode comungar, porque a Eucaristia é para pecadores. Gente, isso é uma heresia. Chega e mostra para ele: padre, onde é que está isso no catecismo da igreja? Isso é a opinião do Senhor, padre. Você tem que ter a sabedoria. Você não vai atacar o padre, mas você vai dizer: padre, isso que o senhor está dizendo não é verdade. Isso é a opinião do senhor, não é a doutrina da igreja. Nós não viemos aqui para ouvir a sua opinião, padre. Viemos aqui para ouvir a doutrina da igreja. Não vá
Não vá litigar, mas vá dizer. Mas você precisa conhecer. Está lá. Toda pessoa que peca livre e conscientemente contra um dos 10 mandamentos. E qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Guardar domingos e festas. Eu podia ir na missa, não fui. Como é que eu posso comungar depois? Eu estou em pecado. Padre, me perdoe, o senhor está ensinando a sua opinião. Eu não vim aqui para saber a sua opinião. Eu respeito, mas o senhor não pode pregar a sua opinião. Essa não é a verdade da igreja. Está aqui no catecismo da igreja. Mas você tem que ter o conhecimento. Aí vai ficar com raiva do padre, aí vai. Mas precisa. Mas como é que ele se não conhece? Ou qualquer pessoa que diga qualquer coisa contra a igreja católica, você fica perdido. Mostra um versículozinho na Bíblia, como falava ontem na homilia, e você não sabe responder. Diz São Pedro, na carta dele também, que nós devemos dar a quem procura as razões da nossa esperança, da nossa fé. E eu tenho que saber por que é que eu creio, em que é que eu creio. A doutrina da igreja é muito clara. Precisamos conhecer. Vá no catecismo da igreja, peça ajuda. Tem bons livros, aqueles livros do professor Felipe Aquino, uma maravilha, um manual. Você vai aprendendo. Você precisa aprender sua fé, não é? Aprender, não para ficar fazendo polêmica, não, mas para dar as razões e conhecer, porque conhecendo você vai ter intimidade. Intimidade é uma coisa que só vem do conhecimento, né? Do verdadeiro conhecimento. Então, queremos ser íntimos de Deus, temos que crescer na nossa formação. Depois, a palavra de Deus diz que ao conhecimento, o autodomínio. Aqui é um dos frutos do Espírito mais difíceis que existe, especialmente no nosso mundo, chama-se autodomínio. O que é o autodomínio? É você saber calar na hora certa, falar na hora certa, é você saber se controlar, é você, às vezes, estar com tanta raiva que vem aquele instinto e você saber segurar, saber a hora certa de corrigir. Para os pais, como é importante isso. Quem é pai e mãe aqui? Não é importante isso? Você saber se controlar? Porque se você, por exemplo, for bater na hora que você estiver com raiva, você não vai corrigir, você vai só prejudicar, você vai deseducar o seu filho. Eu me lembro que pai, com toda a simplicidade dele, ele tinha muito esse dom. E olha que o pai tem um temperamento muito forte, mas foi uma pessoa que lutou tanto pela virtude que se tornou uma pessoa de alto domínio. Eu me lembro que eu levei 1 ou 2 surras de pai, 2 eu acho, mas eu me lembro delas. Então, porque eu estava brincando no curral, nós tínhamos um curral assim ao redor da casa, e eu fiz alguma coisinha, uma brincadeira, e meu irmão Pedro disse: Josué, se você não ficar quieto, eu vou pegar esse machado e tacar na sua cabeça. O pai ouviu e disse: o que, Pedro? Você vai fazer com seu irmão? Não, pai, é brincadeira. E ele deixou. À noite, depois de todo dia, pensou que ele tinha esquecido, ele chamou nós dois, deu uma surra grande em Pedro e depois deu outra surra também. Né? Porque ele diz: a raiva passou, mas tem que dar o exemplo para poder a criança entender. E você tinha que, ele ficava com raiva, mas depois a gente entendia que ali você vai prometer que nunca mais vai dizer isso, e você vai prometer que você não vai atanasar, como a gente diz, atazanar, isso mesmo, estou feita errado, a vida do seu irmão. Queridos, o autodomínio, como é importante, né? Segurar, principalmente nós que temos um temperamento mais forte, ter a paciência. A palavra vem aqui, se engole, como os pais dizem, engole o choro. Eu não bati você de verdade, engole o choro, não é? Então
Então é preciso essa disciplina conosco mesmo. É muito ajudada pelo jejum, né? E eu até perguntei, eu gosto muito de perguntar a Jesus as coisas, né? As revelações, e é maravilhoso como vem sempre as respostas. Porque lá em Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz, ela fala de quantas pedrinhas? 5 pedrinhas, né? Que são a oração, o rosário, no caso, diário. Depois, a Eucaristia diária, a palavra de Deus diariamente. O jejum na quarta e sexta, pão e água, e a confissão uma vez por mês. Essas são as 5 pedrinhas que Nossa Senhora diz que vence todo Golias. E aqui para nós, ultimamente, foi 2 vezes, foi até confirmado, bem bonito, né, Badia? Nossa Senhora apresentava apenas 3, como fosse 3 Nossa Senhora Rosa Mística, né? A oração seria o rosário diário, o sacrifício, a rosa vermelha, seria o sacrifício da missa diário, a rosa amarela seria uma penitência, né? Que aí cada um ia escolher de acordo com a sua realidade. Então, por que não falava então do jejum nem da confissão? Não é? Em certo sentido, a gente podia dizer que faltou aqui, no caso, o jejum e a confissão, porque a penitência está muito ligada à palavra. Então, era a palavra, em certo sentido, colocada em prática. Então, porque Nossa Senhora diz, vocês já fazem o jejum de São José, vocês fazem o jejum de Nossa Senhora de Fátima, né? Então a gente vive sempre fazendo jejuns. Isso aí é mais tranquilo para nós. E a confissão, você já sabe que todo mês, ou às vezes até quando pecar, mesmo mais de uma vez tem que fazer. Mas eu preciso que vocês sejam mais fiéis nessas 3: a Eucaristia diária, o rosário diário e uma penitência ligada principalmente à palavra de Deus. A leitura e a meditação da palavra que nos leva a essa penitência, que é uma conversão. Então, isso para dizer que o autodomínio nós já temos lutado para adquirir por esses jejuns. Por isso, então, é preciso ser mais fiéis nessas práticas que Deus tem nos dado voluntariamente, e a gente levar a sério as nossas penitências, os nossos jejuns comunitários, a nossa oração diária, não mais um dia sem o rosário diário, não mais um dia sem a Eucaristia, não é? Não mais um dia sem a palavra, porque isso vai nos dando a graça do autodomínio. O autodomínio leva à perseverança. Aqui está a grande graça, e a perseverança. Gente, quem perseverar até o fim será salvo. Lembre disso. Sem perseverança não há salvação. A graça das graças é perseverar até o final. Igual a pessoa luta, nada, e onde é que morre? Na praia. Quando era para chegar, não é? Então a gente tem que perseverar até o fim, Depois, a perseverança seja junta à piedade. O que é piedade? Uma vida de oração. Aquela pessoa que sabe que deve viver para rezar. Toda vez que eu converso com a minha mãe, eu me convenço mais disso, né? Ela diz: meu filho, eu criei tantos filhos, cada um está com sua família, mas com sua missão. Eu sei que agora a minha missão é rezar. Eu quero rezar por todo mundo. Eu vivo em oração. Às vezes, um tempinho que tenho, eu me sento aqui, ou vou ali. Ela gosta muito daquelas cadeiras de balanço e fica ali. Ou na canção nova com meu pai, mas sempre em oração. Rosários e mais rosário. E assim vai sustentando a família. Eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa ruim foi evitada em nossa família pela oração. Na família de cada um de nós, Deus escolhe um. Se você está aqui, tem uma grande porcentagem de chance de ser você o escolhido, não é? Então se prepare o couro e os joelhos, né? E se consumir para rezar.
não é? A você não é dado ver os frutos, a você é dado plantar e regar com lágrimas e suor e oração. E saiba, nenhuma das suas orações cairá por terra. Você confia nisso? Quando será o resultado? Só no céu. Muita coisa você só vai ver no céu. No céu. Então, a vida de oração. Depois o amor fraterno, que é uma coisa difícil. A gente fala de amor fraterno, amor aos nossos irmãos, amor aos de casa, os amor àqueles que Deus colocou ao nosso lado. Porque amigo é a gente que escolhe, irmão é Deus que dá. Você não escolheu suas irmãs, seus irmãos, foi Deus que deu. Seus amigos você pode escolher quem você quiser, é quem você gosta, quem você se dá bem, mas os irmãos é Deus que escolhe. Por isso que é difícil conviver com eles, porque são uma bênção. Mas nós, como diz o Matuto, nós também é uma bênção para ele, né? Nós é uma bênção. Então, o amor fraterno, o amor verdadeiro, por amor a Deus. E, por fim, o amor fraterno gera caridade. O que é a caridade? A caridade é fazer tudo por amor a Deus. Amar a todos por amor a Deus. Eu não amo o outro porque ele é bonzinho, porque eu gosto, porque eu simpatizo, porque eu sou amigo. Não, eu amo por amor a Jesus. Eu vejo em cada irmão a face de Deus, um dom de Deus. E esse é o nosso objetivo final. Não é que não é agradar, que não é porque as pessoas que amam, não é? O amor é muito sério. O amor é da vida. Amor é de pai e mãe. Amor é aquela pessoa que se consome. Por isso que é difícil ser pai e mãe. Porque você ama, forma, e depois o menino, a menina levanta o nariz e vem perguntar: não se meta na minha vida, né? E aí você tem que dizer assim: só por ti, Jesus, só por ti, pronto. E continuar. Mas a graça de Deus nos dará. Sejamos, para terminar, essa videira verdadeira. Tudo isso é possível com a graça de Deus. As pessoas com esforço humano não conseguem chegar a isso não. Mas com a vida de oração, de perseverança, de virtude, de humildade, de obediência, de quebrantamento, é possível. Na graça do Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso ser assim, né? É maravilhoso estar nessa escola. É difícil, mas felizes os que conseguem. Eles não querem trocar a vida dele pela de ninguém. Pergunte se Nossa Senhora sofreu. Sofreu ou não? Pergunte se São José sofreu. Pergunte se São Francisco sofreu, São Padre Pio. Mas pergunte se ele quer trocar São João Paulo II. Mas pergunte se eles querem trocar a vida deles com alguém. Se eles não queriam ter aquela vida que Deus deu para eles. Se tivesse que começar tudo de novo, eles não começariam. Porque vale a pena. Santidade é felicidade. Por isso vale a pena. Que Deus nos dê essa graça de entender que esse é um caminho estreito, apertado e difícil, e que, como diz Jesus, são poucos os que conseguem trilhar por eles, mas é o melhor caminho. Esse é o caminho que Deus escolheu para cada um de nós, que a gente possa seguir por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.